Bom dia, queridos irmãos da Casa Espírita de Discípulos de Jesus. Hoje, então, estou aqui preparando um trabalho para nós conversarmos e desenvolvermos um pouquinho do nosso conhecimento a respeito das parábolas. Então, hoje especificamente, vamos tratar da parábola dos talentos, que se encontra lá no capítulo 16 do Evangelho, onde diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, em primeiro lugar, por que nós vamos estudar as parábolas? O Espírito Humberto de Campos, ele nos traz uma mensagem interessante, nos explicando por que Jesus falava por meio das parábolas. A princípio, quando o apóstolo Levi pede ao mestre para escrever os seus ensinamentos, Jesus fica um pouco hesitoso no início. A princípio, ele tinha mais a intenção de demonstrar, dar o seu exemplo, mas ele assente. E o apóstolo Levi, que mais tarde venceu o evangelista Mateus, passa a descrever ou a escrever as parábolas ou as passagens também onde o Mestre Jesus estava em contato com o povo, conosco na época. E aí o mestre inclusive fala, era interessante escrever porque a cada momento que nós tivéssemos saudade ou necessidade do contato com o Cristo, as parábolas vinham fazer essa ligação, né? Então nós procurássemos os escritos da época. Então, hoje a gente está aqui reunido buscando essa sintonia com o Mestre, porque esses escritos, eles trazem as vibrações espirituais do nosso governador planetário. E por que das parábolas, né? A parábola do talento, especificamente, ela vai nos trazer a questão da transformação planetária, e mais especificamente agora, esse momento de transição do nosso planeta, né? Então ela é uma parábola firme, enérgica, mas ao mesmo tempo ela é proativa. Ela mostra o quanto nós devemos estar prontos para esse momento, ou nos preparando para esse momento. Ele não é um momento fácil, nós precisamos dela e desse ensinamento, desse conhecimento, para nós aqui encarnados, também os desencarnados, que estamos aqui presenciando e ombreando esse momento da nossa passagem evolutiva, né? Com uma soma de dificuldades e desejos que o mundo atual propõe a cada um de nós, a cada momento. Portanto, essa parábola, ela é como se fosse um presente do Cristo para todos nós. Ela consola e adverte. Estabelece um padrão de atitude espiritual perante a vida. Nós temos uma participante que é a minha gatinha aqui. Então, e por que Jesus escolhia as parábolas, né? Por que ele não falava diretamente o que ele tinha a intenção de passar? Qual era o objetivo de utilizar as parábolas? É porque vamos pensar em Jesus hoje, né? Hoje, o nosso governador espiritual. Não temos como dimensionar a potência energética desse espírito, não temos noção. Há 2000 anos atrás, também não. Hoje, claro, ele continua a sua evolução e hoje ele ainda é maior, né? Mas imagina 2000 anos atrás, aquele espírito encarnado aqui no nosso planeta. Então, era uma usina nuclear sendo colocada dentro de uma lampadazinha, né? Daquela nossa lampadazinha. Então é muita potência, é muita luz, é muita energia. E a luz, quando ela vem incidindo diretamente sobre o objeto, ela pode ofuscar. Então ela não incide diretamente. A parábola é o ensinamento de Jesus como sendo uma luz refletida para nós. É como se fosse a lua. A lua é uma luz refletida que ilumina sem ferir, sem ofuscar. A parábola vem nesse sentido, de trazer o conhecimento sem machucar. Se um martelo
for bater, ele vai ferir, ele vai machucar, ele vai humilhar a madeira onde ele está batendo. Então não era esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era se utilizar de um instrumento pedagógico e, além de pedagógico, atemporal. Nós estudamos a parábola dos talentos há mais de 2000 anos. Hoje a gente está aqui estudando a parábola dos talentos e entendendo um pouquinho melhor o ensinamento que ela nos traz. Daqui a 2000 anos nós podemos estar reunidos estudando a parábola dos talentos. E ela sempre vai trazer um maior conhecimento para nós. Inclusive, Mahatma Gandhi, ele falava assim, em relação ao conhecimento não machucar, não ferir, e não expressar por meio de palavras nada que possa ferir o outro. Então, ele até nos fala de uma maneira poética, né, que o ensinamento, quando ele é bem colocado, ele é como a flor de pessegueiro, uma flor delicada, suave. Era a flor que tinha na época, na redondeza onde ele se localizava, né? Então, uma flor resistente, frágil, mas extremamente resistente, né? Ela suportava todas as intempéries do tempo até que nos traz o fruto. Então, é isso que a parábola vem, é nesse sentido que a parábola aparece em nossas vidas. Ela ilumina, mas respeita a posição evolutiva de cada um de nós. Então, a gente pensa na parábola sempre como essa técnica pedagógica que Jesus usou. Porque ele sabia que ele não podia trazer o conhecimento todo de uma vez para nós, assim como ele disse, ele deixou dito, eu vou embora, mas eu pedirei ao Pai que mande um outro Consolador. Porque não tínhamos condições de entender tudo. E com certeza, hoje, ainda temos muito a saber, coisas que ainda não entendemos e não temos condições, né? A parábola, o ensinamento, quando ele é de forma pedagógica, ele é como um saquinho de sementes de girassol, por exemplo. Nós podemos contar quantas sementes tem naquele pacotinho, né? E a gente planta, pode ter 10 sementes, a gente planta. Agora, quantas flores vão dar? Não sabemos. Ou umas sementes de laranja, né? Quantas laranjas vão dar? Não temos como prever. Então, é nesse sentido que a parábola vem. E lá na parábola dos talentos, quando Jesus fala nos últimos dias, também é uma linguagem metafórica, né? Ele não está falando em grandes catástrofes físicas, apesar do livro Transição Planetária, né? A gente ouve falar do tsunami, mas não é exatamente as grandes catástrofes físicas que o Cristo está falando. Ele vem falar nesse momento de transformação. E a transformação, ela vem por meio da lei de destruição. Essa lei, que é uma lei moral, né? Uma lei divina, uma lei que foi criada por Deus, ela atua constantemente na nossa vida. Não tem como duvidarmos disso a cada manhã que nos olhamos no espelho, né? Então, quando nos vemos no espelho, a gente vê nessa imagem, vai modificando, vai sofrendo processos de transformação. Se nós pegarmos uma fotinho lá de 10 anos atrás e hoje, nós conseguimos ver essa lei atuando em nossos corpos, né? Nossos corpos físicos. Então, a parábola dos talentos, ela vem falando nos últimos dias, mas no sentido de uma transformação e não da destruição. Até agora eu lembrei de uma postagem que eu vi esses dias. Essas postagens engraçadas, tinha os anos, né? Uma linha do tempo, e os anos falando o 2020 falando para 2012. 2012 foi aquele ano que muito se falou em relação ao fim do mundo, né? Que tinha sido previsto o fim do mundo em 2012. Então, 2020 falou assim, ó, vem aprender comigo como é que destrói, como é que acaba o mundo, né? Então, 2020 está mais pesado que 2012, né? Então, é nesse sentido. Essa transformação que Jesus está falando, por exemplo, no sermão profético, lá onde o sermão profético, onde ele proferiu
duas parábolas, não foi apenas a parábola dos talentos. Antes da parábola dos talentos, Jesus proferiu a parábola das 10 virgens. Não é aleatoriamente que elas estão nessa posição. Nunca era aleatório, né? Jesus, ele nos ensinou a todo o instante. Ele nunca fez nada sem sentido, que poderia até parecer, mas nunca fez. Ele nos fala na parábola das 10 virgens no nosso preparo, do nosso conhecimento, da educação da nossa fé, do modo de viver, da nossa ação do dia a dia. E isso é um crescimento interno muito importante, que Jesus está nos favorecendo ou nos passando, né, da importância desse crescimento. E logo após vem a parábola dos talentos, que é uma parábola que vem nos trazer o movimento, a ação de tudo o que nós aprendemos. Então ele mostra, quando ele diz lá nos últimos tempos ou nos últimos dias, que nós fechamos um ciclo evolutivo e estamos apontando ou nos direcionando para uma nova era da humanidade. Então, é necessário agora colocarmos em prática todos esses conhecimentos que nós armazenamos. Na parábola dos talentos, eu vou agora descrevê-la. Jesus fala assim: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um terceiro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi, se negociou com aquele dinheiro e recebeu outros 5. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa, negociou, fez render e recebeu outros 2. Aquele que recebeu apenas 1 talento, cavou e enterrou aquele talento. Ele não usou, não gastou, mas deixou lá enterradinho. Então, passando um longo tempo, o amo daqueles servos, né, o senhor daqueles servos, voltou e chamou-os a contas. Veio o que recebeu 5 talentos e apresentou outros 5. Respondeu-lhe o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Olha essa frase: compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou a seu turno e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além deles, 2 outros que ganhei. O Senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Em seguida veio o que recebeu apenas 1 talento. E ele disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde não plantaste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe todos os talentos que está com ele e dê-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, como falamos anteriormente,
dos capítulos 25, dos versículos do 14 ao 30. Não sei se está aparecendo aí, mas eu estou com duas discípulas de Jesus aqui no meu colo, duas gatinhas. A parábola dos talentos vem nos mostrar que não é apenas de sentimento que evoluímos, tá? Então, lá na parábola das 10 virgens mostra o quanto nós devemos desenvolver esses sentimentos em nosso interior, na nossa mente. O quanto esses sentimentos, a fé, a coragem, a resiliência, o quanto a gente deve desenvolver isso internamente. Mas elas não devem ficar somente, esses sentimentos, eles não devem ficar somente internos. Eles começam a ser, é necessário que eles sejam externados em atitudes, ações, palavras, enfim, nos nossos atos diários. Então, eles são necessários, e essa ação, lá no Evangelho de Mateus, eles fala que é um dínamo da nossa vida, dínamo de dinamismo. Então, é uma força realizadora que nós temos. Nós cultivamos esses sentimentos, essas virtudes em nós, e elas adquirem uma força para a gente colocar em prática. Então, é necessário as duas partes para nós constituirmos o reino de Deus dentro de nós. Operarmos segundo essa construção interna. Então, a gente faz a construção desses valores em nós e externa nos nossos atos, ações, pensamentos, frases, enfim, no nosso dia a dia. Podemos construir templos exteriores, ações vãs, né? Se a gente não tiver a construção interna. Não se perde uma construção exterior importante, né? Então a gente vê exemplos de grandes espíritas que tiveram e criaram e elevaram as construções de hospitais psiquiátricos e que mais tarde acabam sendo pacientes, né? Moradores desses locais, porque construíram. Não é perdido, ela é útil para a humanidade, mas não foi útil a ponto dele não precisar estar lá dentro. E faltou a construção interna, né? Então a gente precisa de resiliência, paz, coerência, atitude positiva, aquisições espirituais para mantermos a nossa vida saudável, equilibrada. Então, na parábola dos talentos, das 10 virgens, fala na construção da paz interior, da confiança, da fé. Já a parábola dos talentos vem com essa força renovadora. Por trás de toda a tempestade há um poder regenerador. E esse poder regenerador é chamado providência divina. É o nosso Pai, é a nossa força universal. Disputar força com esse poder é nadar contra a correnteza. E olha, é uma correnteza forte. Não temos a necessidade de querer disputar ou querer nadar contra e vencermos, porque é um fluxo de energia universal que a gente deve entrar nesse fluxo, nessa energia, fluir junto com o Criador e não tentando ir contra. Disputar força com esse poder não vale a pena, não nos faz crescer. Muito antes, pelo contrário, nos faz parar, né? Nadando contra a correnteza, com muita força a gente consegue não sair do lugar, né? A parábola dos talentos nos diz que de confiarmos, confiança com atitude interior, de adesão concretizada em atos e gestos práticos, administrarmos com confiança e segurança o patrimônio que temporariamente nos foi confiado. Não podemos esquecer isso. Estamos nesse planeta. Esse planeta sofre um processo de transformação agora. Ele é um patrimônio que nos foi emprestado, né? Nós temos bens que nos foram emprestados, que são úteis para a nossa transformação, mas que não nos pertencem. Pertencem ao Pai, ao Criador. Então, é como se Jesus, ao proferir essa palestra, nos dissesse: aumente o seu dinamismo, eleve o seu padrão de dinamismo, mas não confunda dinamismo com movimento aleatório. Tá? Precisamos priorizar a ação no bem, na fidelidade ao Criador.
Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala especificamente com relação ao movimento, o quanto ele deve ser junto com o Pai, na direção do bem, na fidelidade ao Criador. Ele fala até parodiando outras, ou parafraseando outras crenças religiosas, né? Que se movimento fosse bom, né? Movimentação aleatória fosse bom para nós, o umbral estaria cheio de trabalhadores. Dificilmente a gente fica lá paradinho no umbral, né? Movimento há, mas a gente tem que ter um movimento com uma sincronicidade com a força criadora do universo. Senão, movimento aleatório não é sinal de dinamismo. Nós precisamos agir, fluir no sentido dessa energia. Um grande exemplo disso, que dinamismo não é movimento aleatório, é quando as duas irmãs, né, na passagem do Evangelho, Marta e Maria, estão em casa, Jesus está na casa delas e ele começa a passar o seu ensinamento. E o que a Maria faz? Senta lá do ladinho e fica ouvindo tudo, paradinha, ouvindo. E a Marta fazendo os afazeres da casa e não tem sossego, e não para, até que ela vem e reclama para Jesus. Pede para Maria me ajudar, eu estou fazendo tudo sozinha aqui, né? E aí ele tece todo um ensinamento mostrando que Maria estava correta. Ela estava parada, aprendendo, crescendo, se iluminando. E Maria estava naquelas obrigações que muitas vezes a gente não percebe que naquele momento não é necessário. Então, isso quer dizer que muitas vezes precisamos de alto grau de dinamismo, de controle, para podermos ficar quietos. Silenciar onde as palavras não vão ajudar. E eu agora estou aqui gravando essa conversa com vocês no meu notebook, que foi o melhor lugar até agora que eu encontrei para poder fazer a gravação. E ontem, nos testes que eu fazia, eu percebi que eu movimento muito a minha cabeça, né? E aí fica muito ruim a gravação, né? E então, assim, alto grau de controle para poder conversar agora e movimentar muito pouco a minha cabeça. Então, o dinamismo é força realizadora com Deus. O mais difícil é saber a hora que nós devemos agir e a hora que Deus age. Isso é importante. Esse movimento que nós realizamos é com Deus, é sincronizado com Deus, é fluir no sentido da força universal. Então nós temos que ter certeza que não estamos sozinhos. A gente deve movimentar, fazer a nossa parte e aguardar a parte que é de Deus. Ele vai fazer. Aí nós vamos ter que ter o discernimento para entender quando que é o nosso momento de agir e quando é o momento de Deus. E isso talvez, ainda hoje, é a parte mais difícil para nós, né? Quando entrevistaram a irmã Dulce e disseram, o que a senhora fala durante a sua oração, quando a senhora está falando com Deus? Ela disse, não falo nada, fico quieta. E eu fico ouvindo. E aí o repórter disse, e Deus, o que fala para a senhora? Não, ele não fala nada, ele fica quieto. Então isso é força, é dinamismo, é controle, é nós sabermos agir. No nosso estágio evolutivo, quase nunca sabemos quando é o nosso momento, qual é o momento de Deus. Mas a gente está aqui para aprender, e a parábola dos talentos nos mostra isso. Na evolução espiritual, não existe o movimento de um só. Somos nós e Deus. Ninguém opera sem Deus. Deus é o Senhor dos talentos, da parábola. Então ele entrega temporariamente e ele pede contas. É um dinamismo, parceria. Eu e Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. Talento é um patrimônio considerável que rende de forma exponencial. Então, talento é todo esse patrimônio interno que Deus nos dá
e que nós vamos desenvolvendo, ele não nos dá gratuitamente, nós devemos render, né? E ele rende de forma exponencial, ele não rende 1 para 1, ele rende exponencialmente. Então o Senhor não diz, se você multiplicou por 2, então leva 10. Ele não falou para aquele servo, né? Eu te dei 5, você multiplicou por 2, fica com 10 para ti, então. Ele não diz isso. Ele convida aquele servo a ser sócio dele, ou seja, entra na alegria do teu Senhor. Quer dizer, vem ser dono comigo. Essa é a comunhão espiritual com Deus. Então, a gente entende que deixa de ser servo e passa a ser filho de Deus, filho dessa força criadora. Dividir nessa nova situação, nós dividimos com Deus as alegrias e as responsabilidades da propriedade divina. Então, o nosso olhar modifica substancialmente, né? O que recebeu menos talentos, enterrou, cavou. Aqui está o grande paradoxo da parábola dos talentos, né? Porque a gente pensa, nossa, o que recebeu 5 transformou em 10, o que recebeu 2 transformou em 4, e o que recebeu 1, ele não fez nada de errado. Nós, na nossa pequenez, pensamos assim, né? Ele não fez nada de errado, ele enterrou, ele não gastou, ele devolveu o que ele recebeu. Só que essa é uma visão complicada, porque parece justo para nós, não parece? Se a gente pensasse, não, ele não gastou, ele entrega de volta. Mas isso é uma justiça da nossa situação espiritual. É uma justiça egoísta, não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é exponencial, ela multiplica. Então, quando Jesus disse no Sermão do Monte, a vossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, senão vocês não entrareis no reino dos céus, é isso que ele está dizendo. Não é uma lei de talião, não é olho por olho, dente por dente, a justiça de Deus. Eu só dou o que você me deu, não é isso. Esse é o padrão do egoísmo. Dou exatamente na medida que recebo e é por isso que estamos num mundo de expiação e provas. Porque a maioria de nós acha isso justo e que isso é justiça, só que não é. A justiça de Deus, ela é a lógica da multiplicação e não da retribuição. Então você estende a mão uma vez, 100 vezes mãos são estendidas para você. Portanto, quem faz conta já sai da contabilidade divina. Aquele que for fiel no pouco, será fiel no muito. Essa é a lógica da justiça divina. Essa é a lógica do amor, a lógica da abundância. A gente tem um grande exemplo disso, que é André Luiz. Ele traz lá no livro Nosso Lar que ele foi um médico. Ele se dedicava como médico. Ele era um médico capacitado, tinha bons pacientes, todos ele cobrava. E ele cobrava bem, ele queria render o patrimônio dele, físico, né? E uma única vez ele teve que atender uma pessoa, uma paciente, gratuitamente, porque esta pessoa foi marcada pela secretária. E ele atendeu, muito contrariado, mas atendeu. Foi graças a esse atendimento e à prece bem sentida dessa pessoa que ele conseguiu força e energia para se deslocar do umbral e retornar ou adentrar à colônia espírita Nosso Lar. Então foi essa prece, então foi um atendimento durante toda uma vida profissional, né? Então, para uma pessoa que realmente necessitava e que não tinha como pagar. Então, ela era extremamente grata àquele médico que ajudou ela num momento difícil. E então, a oração dela, com um sentimento profundo, conseguiu iluminar aquele espírito que estava numa dificuldade muito grande, né? Tem casos de pessoas que reencarnam doentes, né? Tem a alma doente, vivem uma vida doente, desencarnam doentes. Já tem outras que durante a sua trajetória, um dia houve um Deus te pague bem sentido
E esse momento é o momento da sua cura, da sua transformação. Porque essa frase, quando sai de um coração puro, que emana uma energia que vai exatamente no local que estava carente, né? Então, aquela energia que parte daquela pessoa pura e eleva aquela pessoa que precisava. Então, muitas vezes, essa é a justiça divina, né? Nós achamos que estamos fazendo alguma coisa boa para alguém e, pelo contrário, nós estamos nos curando de alguma coisa bem importante em nós, né? A pessoa se cura sem nem saber que estava doente. Então, o servo infiel é aquele que permanece, que está aqui no mundo, né? Entre nós estamos aqui. E o servo infiel é qualquer um de nós que, a partir do momento que a gente sair ou que a gente permanecer aqui no nosso planeta, ninguém nem percebe, porque a gente faz a obrigação, não dá um toque. A gente não usa a lógica do amor de Deus. Então, esse é o servo infiel. A lógica do amor de Deus é a multiplicação. O amor começa onde o dever termina. Até aqui é meu dever, agora eu faço porque eu quero dar o meu toque. Essa é a diferença. O Espírito faz além da sua obrigação. Então, um exemplo interessante assim, que eu ouvi é aquela pessoa que é contratada num evento, numa situação, num trabalho, para fazer cafezinho. Aí ele vai lá e faz cafezinho, faz a sua obrigação. Mas tem aquele que vai fazer o cafezinho e arruma a mesa, coloca flores, ilumina o ambiente. Então ele coloca ânima, coloca sua alma naquela ação, coloca dinamismo. Então, multiplicar os talentos é agregar os seus deveres reencarnatórios ao seu dinamismo, é dar o seu colorido, o seu valor espiritual nas suas ações. Então, fazer bem feito, em sintonia com o Criador. O grande exemplo que a gente tem aqui nesse planeta, aqui no nosso país, né, pertinho da gente, que não faz muito que retornou à parte espiritual, é Chico Xavier, né? Chico Xavier fez muito. Ele fez muito com muito pouco. Existem aqueles amigos da época de Chico, eles comentam que era constrangedor, nos constrange saber o que ele fez com tão pouco. E se nós formos olhar a obra de Chico Xavier, mais de 400 livros, os mais densos, os mais rebuscados, com um vocabulário mais difícil, né? Quem não leu Paulo Estevam, ou Há 2000 anos, 50 anos depois, são livros densos, com um vocabulário que ele mesmo conta que ele não entendia, que ele tinha que buscar e estudar para entender o que ele estava escrevendo ali. Esse período foi o período que ele trabalhava, ele não estava aposentado, ele cuidava da família emocionalmente e financeiramente. Ele tinha um irmão, que é o André Luiz, o irmão biológico, né, de Chico Xavier, e por isso esse espírito utilizou esse codinome, né? Ele tinha o André Luiz que dava uma ajuda, o André Luiz era casado, tinha uma esposa que tinha um desequilíbrio psíquico, né? E uma filha com paralisia cerebral. O que acontece? O irmão desencarna, a esposa desse irmão, a cunhada de Chico, vai parar no hospital psiquiátrico e ele fica responsável por essa cunhada e pela criança, trabalhando, psicografando e cuidando de toda a família. Então, assim, claro, eu estou falando aqui de um espírito missionário, nenhum de nós está nessa condição, né? Pelo menos eu não sei, mas eu não estou. Mas pensemos que espírito, né? Então a parábola dos talentos é como se Jesus dissesse assim: eu, o governador espiritual do orbe, peço a vocês, tomem conta que eu preparo a nova era, a era messiânica, o novo alvorecer em que o mundo será invadido pela paz, pela fraternidade e pela luz. De um modo ou de outro, todas as religiões, elas falam dessa nova era, desse momento de transição. A gente vê isso constantemente, né? O que nós precisamos com a doutrina espírita é entender esse momento
entender com a parábola dos talentos e com todos os demais ensinamentos que temos e aplicarmos esse dinamismo a favor da nossa transição, né? Esse momento de transição planetária. É interessante nós sabermos que essa transição, nós estamos aqui com as bênçãos do Pai, né? Estamos reencarnados, vivenciando esse momento de transição e sabemos assim que nós não somos a solução dos problemas no momento, nós somos parte dele. Então nós temos que atuar com Jesus, com o Pai. Jesus está preparando e estão reencarnando milhares de espíritos missionários que vão nos auxiliar nesse momento. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Vamos ter que utilizar esse momento a favor desse fluxo, do fluxo de energia do Criador, para podermos crescer. Estamos aqui para multiplicar o dinamismo de nossos talentos nesse momento. A vida dança a música conforme a gente escolhe. Então, se escolhermos dançar uma valsa, ela vai dançar a valsa com a gente. Vai depender das nossas escolhas. A desencarnação é o fim da parábola, né? Quando você desencarna, passa lá no setor da contabilidade divina, né? Vai prestar contas dos talentos que você recebeu. Até mesmo os laços de afeto também são talentos, né? Então as pessoas que você ama, elas não pertencem a você, elas estão temporariamente na sua companhia ou fazendo companhia a você. A qualquer momento Deus pode pedir contas, inclusive das pessoas que a gente ama. Ele é o Senhor dos destinos, então vamos ter que nos preparar para isso. Ninguém está só no controle total, né, de Deus abandona, cada um está solto. Não, nós estamos atuando juntos, controlamos uma parte das nossas vidas, uma parcela, um talento. A outra parte é com Deus. A hora que a gente vai receber e a hora que a gente vai devolver, ainda não sabemos, né? O certo é que nós, cada um de nós, governa a sua vida, Jesus governa o planeta e Deus governa esse universo. Então vamos usar o nosso dinamismo e vencer o egoísmo de achar que tem que retribuir o que recebeu na mesma proporção, na mesma moeda. Então vamos multiplicar muito, multiplicar 100 vezes tudo que a gente tem. Não somos coisas, somos uma bênção da multiplicação nas mãos de Deus. Deus é aquele que concede e é aquele que pede contas. Isso, ouvindo isso, parece um tanto assustador, né? Mas não, é o contrário. É confortador saber que todo ato bom, ele rende muito para nós. Como Chico Xavier dizia, todo bem que você fizer agora vai ser o seu advogado no futuro. Então, para finalizar, eu gostaria de encerrar com uma prece do místico Kabir. E ele fala assim, acho que fecha muito com o nosso trabalho de hoje. Como o azul reside no céu, o maior reside em ti. Habita em ti mesmo. Ó servo, põe o orgulho de lado e procura em teu interior, procura o Senhor no teu interior. Pois quando te sentas em silêncio, fluem em ti rios diamantinos que lavam tua dor, tuas manchas e refrescam a febre de vida. Aquieta-te e poderás escutar os sinos que soam sem serem tocados. Aquieta-te e sentirás a carícia da chuva que se derrama em batismo sem água o tempo todo. É cego se pretendes vê-lo com o olhar dúplice da razão. De fato, a razão mora longe. Não é ela que diz separação? Abençoados somos todos nós, irmãos, quando cantamos o canto do encontro das almas, o canto que varre a tristeza, o canto que transcende o ir e o vir. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, aos nossos familiares, a todos que amamos, aos amigos e até aqueles nossos desafetos, né?
Que Deus abençoe nossa cidade, nosso país, esse mundo todo que está numa transição e que precisamos muito do fluxo do amor de Deus em nossas vidas. Que possamos dignificar a nossa passagem aqui. Obrigada.